Olá, sou o professor Neri e assim como você, eu estou em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina. Olá, tudo bem? Estamos na Rádio Carmelo, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Rolim de Moura, Rondônia. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de bate-papos. Nós agradecemos a tua companhia. Agradecemos a cada uma das pessoas que nos tem dado seu incentivo e aguardamos a todos para nos acompanhar em nossas conversas aqui. Ficamos também aguardando que você ajude a divulgar esta programação. E este é o nosso momento de oração. Você que está nos ouvindo, coloca-se na presença de Deus. Feche os seus olhos e abre o seu coração para rezar conosco. Pai de bondade, deixa que teu Espírito de amor ilumine a minha vida, para que eu possa praticar os ensinamentos do teu Verbo encarnado, Jesus, o Cristo ressuscitado. Que tua palavra esteja em meu coração e em meus lábios, para vivê-la junto aos irmãos carentes e anunciá-la ao mundo. Que eu seja tua semente de amor, germinando na sociedade atribulada e descrente. Que eu seja instruído pelo teu Cristo e guiado pelo teu Espírito na construção do teu reino que há de vir. Amém. E que Deus nos ilumine, nós aqui e você aí. E que Deus nos guarde a todos. E antes de começar, primeiramente quero pedir o seu like. Não te custa nada apertar lá a mãozinha de positivo. Ative o sininho e também faça a sua inscrição no canal. E assim estará fazendo uma boa ação, ajudando no fortalecimento do canal da Rádio Web Carmelo. E não esqueça, compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos, porque assim você está ajudando. Como dizia o Padre Vitor lá na Rádio Aparecida, quem ajuda na pregação tem méritos de pregador. E vamos lá então para o tema de hoje. Como combinamos, a nossa conversa vai ser sobre escatologia. O que sabemos é que escatologia é uma parte do estudo da teologia. Mas o que é escatologia? O que ela estuda? E por que ela é tão importante para nós? Não é isso, Neri? Claro. Vamos tentar explicar então. Vamos começar a nossa conversa aqui sobre a escatologia. Aliás, é para isso que a gente está aqui, para ajudar a entender as grandes questões de nossa fé cristã, da nossa fé que nos ajuda a caminhar nos caminhos de Jesus Cristo. E a escatologia, então, é também uma reflexão sobre é chamada teologia da esperança. Exatamente, e eu vou logo perguntando, escatologia, o que significa essa palavra, Neri? Cada um de nós já deve ter ouvido um monte de palavras que fica meio sei lá, né? E na teologia, principalmente, tem uma porção dessas palavras que parece que nem é da nossa língua. Por exemplo, missiologia, eclesiologia, escatologia, novíssimos, pericorese, tem um monte de palavras desse jeito. E todas elas, claro, são conceitos teológicos que nos ajudam a refletir alguma coisa na teologia. E o nosso hoje é a escatologia. E, mais uma vez, é uma palavra de origem grega que é formada por duas outras palavras. E que a gente pode falar simplificadamente, escato
e logia. Escatô, ou escatom, tem a ver com as coisas últimas, o último, o definitivo. E logia, a logia, é uma palavra que significa estudo. Então, o que significa escatologia? É o estudo sobre as realidades últimas, as realidades definitivas, o final, o fim dos seres humanos, o fim do mundo. Então, para a escatologia, as realidades finais têm um sentido de destino, de ponto final, de chegada. É para lá que a gente se encaminha. E esse final dos tempos, dos seres humanos, do fim do mundo, significa exatamente o quê? Que a escatologia sabe dizer quando isso vai acontecer? Não, não sabe. Aliás, ninguém sabe. Foi justamente essa uma das perguntas que fizeram para Jesus, e ele disse, só ao Pai sabe, só ao Pai cabe a resposta. Mas é preciso então a gente ler as mensagens, a proposta, aquilo que afirmou Jesus. E ele disse que haverá um final, mas somente o Pai sabe quando e de que forma isso vai acontecer e quando será. Portanto, se alguém te disser, está chegando o fim do mundo, ou se alguém disser, em tal data é o fim do mundo, está isso, aquilo representa o fim do mundo, pode ter certeza que esse sujeito é um mentiroso. E então tome cuidado com ele. Vou até ler aqui um trechinho do que Jesus disse lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, versículo 3 a 8. Só para lembrar isso que não tem data marcada. Diz assim, lá no Evangelho de Mateus, estando ele sentado, Jesus estando sentado, no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, a sós, dizendo, dize-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vinda, da tua consumação dos tempos. Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. À vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, contudo, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então veja que Jesus insiste em vários outros pontos dos 4 evangelhos, Jesus insiste nesta afirmação. Não tem uma data marcada acessível ao ser humano. Então a escatologia tem essa preocupação de tentar falar sobre o fim, mas para nós aqui o fim é muito mais interessante entender o significado e não quando será. Então a escatologia é o estudo dos acontecimentos dos fins dos tempos, escrito na Bíblia? É mais ou menos isso. Quando a gente fala da escatologia, então a gente está se referindo aos estudos sobre os eventos finais, no final dos tempos, quando todas as realidades culminarão para a consumação. É o retorno do Filho de Deus, que nós chamamos de parousia, a instalação do reino, a instalação definitiva do reino de Deus, a plena implantação do reino de amor. Então, esse são dados elementos da nossa fé. E é nesse sentido que a escatologia, como ciência da teologia, pode ser entendida. É uma tentativa racional de entender as bases da nossa fé numa perspectiva de futuro. Então, deixa eu ver se eu entendi. A escatologia não é sobre o fim do mundo, mas tem a ver com o futuro. Que futuro é esse que você se refere? Sim, tem a ver com o futuro.
só que não se sabe o que vai acontecer. Veja que no texto que a gente acabou de ler ali, Jesus fala de algumas coisas, mas é uma linguagem simbólica. Então, não é o que vai acontecer ou quando vai acontecer, mas o sentido do que está por vir no retorno de Jesus. Qual o sentido disso? Qual o significado disso? Então, tem a ver com o encontro definitivo com as realidades desse momento final, desse destino final. É uma espécie de momento em que cada indivíduo, cada um de nós, vai se deparar, vai se defrontar com aquilo que fez, com as suas obras, e vai comparar isso que fez com o projeto de Deus, com o projeto que Deus tem para cada um de nós e para o mundo. O que era para ser e o que nós construímos. Dá para a gente pensar assim, é o momento final, como se alguém fosse convidado para uma festa. E, ao ser convidado para uma festa, a pessoa se prepara. Penteia os cabelos, quem tem, arruma uma roupa bem adequada, retoca sua maquiagem, enfim, se prepara. E aí, depois preparado, vai se olhar no espelho. Esse olhar no espelho é o momento definitivo, é o momento do encontro com Deus. É o momento em que se concretiza a escatologia pessoal e a parousia pessoal. É o encontro definitivo com Deus. Esses acontecimentos, Neri, como se tem certeza que realmente vai acontecer? Não se tem certeza. Aqui é que entra a fé. A gente sabe que vai acontecer porque Jesus afirmou isso, mas nós não temos certeza de quando, como será. Nós temos certeza de que vai acontecer. Por isso, é um elemento da fé. É a nossa compreensão do que Jesus falou para nós. Mas se trata de uma explicação racional para algo que não tem explicação, só tem elemento de fé. Podemos usar um critério, uma reflexão da filosofia. Para a filosofia, nós podemos entender elementos da filosofia a partir do seu contrário. Por exemplo, nós sabemos que uma porta está fechada porque nós sabemos o que é uma porta aberta. Nós sabemos o que é um fruto maduro porque conhecemos o que é um fruto verde. Então, são coisas opostas. Então, se nós temos realidades finitas, nós também podemos supor, logicamente, que existem realidades infinitas. E é aqui então que entra a escatologia. Se existe este mundo, como nós conhecemos, e ele teve um começo, haverá um final. Só que nós não sabemos quando será. Apenas que para o discurso da escatologia, para a reflexão escatológica, a criação pode ser como aquilo que faz com que nós compreendamos o que Deus tem para nos dizer a partir da palavra sagrada, a partir da Bíblia. Então, essa é a escatologia. O ser humano limitado, finito, mortal, tentando entender as realidades definitivas, transcendentes, que estão no coração de Deus. Olhando assim, dá para dizer então que a escatologia é uma explicação para o sentido da vida após a morte? É exatamente isso, mas não só depois da morte, e sim para a vida. Podemos dizer que é um discurso humano a respeito das realidades humanas, mas que tendem para o absoluto. É o plano humano tentando entender o plano divino. É a vida finita de cada um de nós, a vida limitada de cada um de nós, diante de uma nova vida que nós acreditamos estar para além da morte. A vida humana que continua depois da morte. Pelo menos na forma que nós conhecemos, ela se transforma disto que nós conhecemos para uma realidade que nós não conhecemos, mas sabemos que existe por conta de nossa fé.
A nossa grande esperança de nós cristãos é a ressurreição após a morte, né? Nascemos, um dia vamos morrer e encontraremos vida após a morte, a vida eterna. Isso não é o sentido da morte? É mais ou menos isso, é exatamente isso. É o sentido da morte do corpo físico, desse corpo que nós nos encontramos, nos abraçamos, nos cumprimentamos. Esse corpo físico, esse corpo físico morre para entrar numa outra dimensão de vida. Enquanto ser vivente, consciente de sua finitude, cada um de nós tem essa consciência de que estamos nos encaminhando para o fim deste nosso corpo físico. Então o ser humano busca o sentido para a morte, acreditando nessa infinitude do seu destino, de sua vida, numa dimensão que é transhumana, que está à nossa disposição. A explicação para a vida humana, então, ela que é aparentemente sem sentido, porque nós vamos pensar, nós levantamos, trabalhamos, vamos dormir, dormimos, acordamos, levantamos, vamos dormir, enfim, aparentemente sem sentido. E esse sem sentido da vida ganha sentido e se explica e se manifesta no sentido do pós-vida, e que não é pós-vida, mas é uma continuação da vida. Daí então que é a afirmação, a morte não é o ponto final. A morte não é o ponto final. A morte é uma porta de entrada, é uma forma de continuarmos a nossa vida depois desta vida física, não num outro mundo, mas numa outra situação. Que nós acreditamos bem melhor, é a plenificação do ser humano e do mundo. Não é como um ponto de chegada, mas é uma transição, uma transformação, uma passagem da criatura para junto do Criador. Por exemplo, eu que estou aqui, estou hoje aqui, depois da minha morte estarei lá junto com o Criador, e só que aqui eu estou neste corpo e lá continuarei sendo eu, só que não terei este corpo, serei outro corpo, um corpo espiritual. Dá para se dizer que durante toda a nossa vida aqui na Terra estamos construindo a nossa morte e consequentemente a vida eterna? De acordo com as nossas atitudes, nossa fé, nossa vivência, nossas escolhas? Sim, dá para dizer que é exatamente isso. Nós nascemos e vamos morrer. Não nascemos para viver eternamente. Nós nascemos para chegar a um ponto final. É aquilo que eu estava falando antes. A filosofia nos ensina. Tudo que tem um começo tem um fim. Então, houve um começo de nossa vida terrestre, haverá um fim. E se tem um fim, para onde que a gente vai? Então, tudo que é criado vai chegar ao seu ponto final, e esse ponto final, nós acreditamos, é o encontro definitivo com Deus. E é aqui, então, que entra a reflexão da escatologia. É uma reflexão que tem como ponto de partida a vida humana aqui, no seu hoje, projetando para o amanhã, mas não para se restringir, para pensar o depois apenas como algo que está por vir, e sim como algo que está se construindo. A cada dia que nós vivemos, nós vamos construindo o nosso depois desta vida, até que o ser humano chegue então ao seu destino, que é Deus. Então, qual que é o destino escatológico de cada pessoa? Estar construindo aqui, a cada momento, a cada instante, a nossa vida. E com a morte nós mudamos esta residência que está aqui, vamos residir então na presença de Deus. E ao mesmo tempo junto com o destino de todo o mundo.
não só nós, seres humanos, mas toda a criação vai passar por essa transformação para se encontrar com o Criador. Quer dizer, então, que a escatologia também se aplica ao mundo, vai além do ser humano. Vai além do ser humano. O ser humano é um dos elementos um dos elementos criados pelo Deus Criador. Então, nós estamos falando do destino do homem e do mundo, do ser humano e da criação. Lembrando que o Papa Francisco insistia nesse ponto, né, que todo mundo, toda a criação tende para o absoluto. Mas não é só isso. Todo mundo está em nossas mãos. O destino do mundo também está em nossas mãos. O nosso destino está em nossas mãos enquanto nossas ações, porque é com elas que nós construímos o nosso destino, mas ao construir o nosso destino, nós também podemos construir o mundo para melhor ou, como estamos fazendo atualmente, destruindo o mundo. E ao destruir o mundo, nós estamos nos destruindo também. Então não é somente o ser humano que caminha para o seu destino, mas todas as realidades, toda a criação tende para o Criador. E nada do que existe, então, existe por si e para si. Tudo existe para chegar a esse destino que é o Criador. Aí a gente pode lembrar de uma frase de Santo Agostinho, que está no livro das Confissões. Ele diz: inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti, ó Senhor. E sobre este assunto tem um livro do Frei, na época, Frei Leonardo Boff, o título do livro, O Destino do Homem e do Mundo. Tem gente que não gosta do Leonardo Boff, mas ele tem muitas contribuições para a teologia. E na perspectiva da Igreja, o que se diz sobre a escatologia? Bom, a Igreja tem o seu ensinamento, que é mais ou menos isso que a gente está comentando aqui e que vamos comentar por esses dias nos próximos encontros. E que está na Bíblia, está na tradição da Igreja, está lá no Catecismo da Igreja. Aliás, podemos ler um trechinho aqui do Catecismo. Está lá no artigo 972 do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: depois de termos falado da Igreja, da sua origem, missão e destino, não poderíamos terminar melhor do que voltando o olhar para Maria, a fim de contemplar nela o que a Igreja é no seu mistério, na sua peregrinação na fé, e o que será na pátria ao terminar a sua caminhada, onde a espera na glória da Santíssima e Indivisa Trindade e na comunhão de todos os santos, aquela que a mesma Igreja venera como mãe do seu Senhor, como mãe própria da Igreja. Quer dizer, em Maria a Igreja vê a consumação de todas as coisas. Ela como modelo de como que a humanidade vai ser transfigurada. Ela foi assumida ao céu na plenitude de sua vida, transformando a sua vida terrestre numa vida santificada. Ainda no Catecismo a gente pode ler o seguinte, lá no artigo 1066. Diz assim: no símbolo da fé, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o seu desígnio admirável sobre toda a criação. O Pai realiza o mistério de sua vontade, dando o seu Filho muito amado e o seu Espírito Santo para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Tal é o mistério de Cristo, revelado e realizado na história, segundo um plano para a disposição sabiamente ordenada. Quer dizer, por que Deus veio a nós na pessoa de Jesus Cristo? Para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. É um desígnio de Deus que tende para o absoluto, para o retorno ao seio do Criador. E
também, ainda no Catecismo, lá no artigo 1186, está escrito assim: a igreja tem uma significação escatológica. Para entrar na casa de Deus é preciso franquear um limiar, símbolo da passagem do mundo ferido pelo pecado para um mundo de vida nova. Veja, para entrar na casa de Deus é preciso franquear um limiar, símbolo da passagem do mundo ferido pelo pecado para o mundo da vida nova, a qual todos os homens são chamados. A igreja visível simboliza a casa paterna, para a qual o povo de Deus está a caminho, claro, na eternidade. Então a igreja é ao mesmo tempo uma realidade presente no nosso mundo, mas que aponta para a realidade que está além do nosso mundo, a chamado de Deus. E tudo isso tem a ver com o reino de Deus. Exatamente. A proposta da igreja, a forma como a igreja olha para o mundo e para aquilo que ensinou Jesus, é a presença, a proposta, o convite para a instalação do reino. O reino de Deus que não é só o depois, mas é aquilo que começa agora e é construído agora pelos nossos atos. Sobre isso diz ainda o Catecismo, aqui agora no artigo 544. Veja só: o reino de Deus é dos pobres e pequenos, quer dizer, dos que acolhem com um coração humilde. Jesus foi enviado para trazer a boa nova aos pobres. Isso é o Catecismo que está dizendo. Declara-os bem-aventurados, porque é deles o reino dos céus. Foi aos pequeninos que o Pai se dignou revelar o que continua oculto aos sábios e inteligentes. Tudo está lá no Catecismo, nesse artigo 544. E diz mais ainda: Jesus partilha a vida dos pobres desde o presépio até a cruz. Sabe o que é sofrer a fome, sofrer a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de toda a espécie e faz do amor ativo para com eles a condição para a entrada no seu reino. Então, mais uma vez, nós construímos o nosso futuro junto de Deus ou não, de acordo com as nossas obras aqui no nosso dia a dia. Quer dizer, são as nossas ações no nosso dia a dia que constroem a nossa escatologia e que constroem o nosso encontro definitivo com Deus. É a proposta de Jesus para cada um de nós e para todos nós. Bom, minha gente, isso é que nós trouxemos para hoje. No nosso próximo encontro, continuaremos a discutir, a analisar algumas coisas a mais sobre a escatologia e esperamos que você possa se aprofundar junto conosco na compreensão do reino de Deus, que se concretiza a partir de nossas ações até o encontro definitivo com Deus. E se você está gostando disso que nós estamos falando, vai lá, compartilha com os teus amigos, divulgue para teus amigos, faça teu comentário, faça tua pergunta e nos diga o que é mais que você quer saber sobre a nossa fé que nos leva na direção do reino definitivo. E por hoje é só, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima e até a semana que vem, se Deus quiser.